Boa noite, amados irmãos desse culto em casa. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com os amados uma palavra do alto, uma palavra que vem do Senhor, veio primeiramente ao meu coração e agora, com certeza, está indo ao coração dos irmãos. Hoje eu dando continuidade à palavra que eu levei ontem, a mensagem de ontem, eu estou falando sobre a parte 4, a nossa penúltima parte da mensagem sobre a Páscoa. Jesus, ele foi levado ao sacrifício, porque o povo não quis se arrepender e pedir perdão. Nunca ninguém até hoje me procurou para pedir perdão. Eles jogam pedras sobre mim e ainda me acusam daquilo que lhes é peculiar. O ser humano é assim. Mas um dia, todos eles irão dar conta de seus atos a Deus, a não ser que venham até mim para me pedir perdão. E assim serão todos aqueles também que blasfemam, que murmuram, que perseguem você, irmão. Vejamos, haviam 3 homens sendo crucificados. No centro, Jesus, um à esquerda, que blasfemava e zombava e foi para o inferno, e o outro à direita, que reconheceu a razão por estar ali. Ele se arrependeu e pediu ao Senhor que se lembrasse dele quando estivesse no paraíso. Este, com certeza, alcançou misericórdia. Seu nome era Dimas. Jesus sofreu tanto que chegou a morrer de dor e sofrimento. Tal foi o suplício dele, desde antes de ir para a cruz até o momento de sua morte. Sendo que depois de 3 dias, Jesus ressuscita, mas não sem antes de pregar aos espíritos em prisão, porque, a despeito de alguns pregadores e pastores que não acreditam que Jesus foi ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, nós vemos que até as testemunhas de Jeová, essa seita Testemunhas de Jeová, acreditam que Jesus esteve no inferno para pregar aos espíritos em prisão. Agora, fazendo uma análise na nossa Bíblia, né, na Bíblia utilizada por nós protestantes, né, evangélicos, nós temos várias passagens sobre isso, para não gerar dúvida na mente dos irmãos. Então, vamos para a segunda carta de Pedro, que fala toda ela, primeira e segunda carta de Pedro, fala sobre que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Em Efésios 4, capítulo 4, vamos lá, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 10, nos diz que: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é ser, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Desde o capítulo 7, nós temos Romanos 12, 3, 6, 1 de Coríntios 12, 11. Nós temos no versículo 8, Juízes 5, 12, Colossenses 2, 15, no versículo 9, João 3, 13, versículo 10, Atos 1, 9 a 11 e Atos 2, 33, 1 Timóteo 3, 16 e Hebreus 4, 14. Então, irmãos, a Bíblia está recheada de passagens a esse respeito. Mas se você crê que não foi assim, então é um problema seu com Deus. Mas a Bíblia confirma que foi segundo aquilo que foi escrito, que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, ou seja, ele desceu, levou cativo o cativeiro, ou seja, o inferno que havia debaixo da terra, e libertou aqueles espíritos, porque eles não tiveram oportunidade de ouvir a sua palavra. Alguns dizem que foi até relacionado àquelas pessoas que morreram nos tempos de Noé, ou seja, aquelas que ficaram de fora da arca, os descendentes de Sete. Então, irmãos, nós não temos com que discutir esta parte. É uma parte já resolvida. Eu tenho convicção que Jesus provou o inferno. Por mim, há muita especulação em relação a isto, devido à tradução errada do latim de Hades, que em grego significa sepultura, para inferno. Passando para o português de modo equivocado, ou seja, do grego Hades, quando foi traduzido para o português, quando a Bíblia foi traduzida para o português, ela passou de modo equivocado, como se Hades fosse o inferno, e Hades não é inferno. Em latim, Hades é sepultura. Por isso que gerou toda esta confusão. Assistam acerca desse tema no site www.igrejaredenção.org.br. Pastor Marcos Granconato. Bem, retornando à mensagem. Eram aqueles que Jesus tinha vencido a morte, o último inimigo que Jesus havia vencido. A morte é o inimigo o qual tememos. Todos nós tememos a morte. Mas existe uma promessa em relação à morte. Nós seremos salvos do corpo do pecado que é a morte. Esses que muitos nos criticam, vejam bem, nada produzem, porque seu tempo é para nos criticar, apontar falhas, seja na ministração da palavra, seja na nossa voz. Estão sempre procurando um detalhe, estão sempre procurando um defeito para nos criticar. A Páscoa, portanto, não é só religião, nem tradição judaica, mas Páscoa é o afeto das famílias que se reúnem. Na mensagem número 3, falei sobre confraternização e disse aos irmãos que Páscoa é confraternização. Quando nos reunimos e tratamos bem, com afeto, o nosso irmão, até um cão, que se tratarmos bem, ele nos será grato. Deus se alegra, pois não se compraz
quando tratamos até um animal, produto de sua criação, com descaso. Até um animal, quando nós tratamos mal, Deus, ele fica triste com nossos atos. Mas quando nós tratamos bem um animal, produto de sua criação, Deus se alegra. Muito mais, imagine os irmãos, um semelhante. Naquela passagem que Deus chama a atenção de Jonas com relação aos animais que iam perecer em Nínive, aprendemos que Deus ama os animais também. Quando Jonas pediu a destruição daquele povo, naquela cidade de Nínive, haviam cerca de 100.000 pessoas, inclusive animais. Depois, na Páscoa, Jesus reaparece aos seus. Vejamos, nós nunca vimos o livro da vida com nossos nomes, mas cremos que ele existe. Nós nunca vemos Jesus com as marcas dos cravos em suas mãos e pés, mas cremos que elas existem. Deus se alegra com isso, e isto é pela fé, e a fé é uma questão moral. A Páscoa vem de um sofrimento do Egito, vem de uma caminhada pelo deserto, vem de Jesus Cristo, que por 40 dias foi tentado pelo diabo, vem de Jesus Cristo também lavar os pés. Quem não fizer da forma que Jesus fez, não tem nada com ele. É como bolha de sabão. Eu falei que o púlpito é 5% e 95% constitui em jejum, oração, leitura da palavra, visita aos enfermos nas prisões, nos hospitais, em busca dos miseráveis. O nosso evangelho está muito enfraquecido. Falo do meu compromisso em servir ao Senhor. A pessoa pode me fazer o que quiser, até tripudiar de mim, mas estarei fazendo a obra a tempo e a fora de tempo. Então que essas palavras, que esta mensagem venha morar no coração dos irmãos e os irmãos venham refletir melhor sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu deixo esta mensagem no nome santo e precioso de Jesus. Amém.